Olá meus amigos, olá minhas amigas, fala galera de todo o Brasil, chegamos com mais uma aula, mais um encontro, aqui estou de novo, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Muito obrigado pela confiança, pelo carinho e vamos com tudo em mais uma aula do nosso preparatório aí e eu quero convidar você para discutirmos e debatermos juntos aqui mais situações envolvendo a proporcionalidade, em especial um conteúdo, um tópico que aparece com muita frequência em concurso público, é razão, proporção e regra de 3 simples. Tá aí um conteúdo que tem muita frequência e aparece demais em concurso público e é exatamente por isso que eu convido você. Vamos tentar encerrar agora, nessa próxima meia hora, vamos tentar liquidar os seus problemas quando o assunto é regra de 3 simples. E claro, se mais uma aula começa, você vem comigo, meu convidado, e direto para a frase da aula. Vamos lá. Nunca deixe o medo determinar as suas escolhas. Legal? Nunca deixe o medo determinar suas escolhas. E estamos aqui para falarmos um pouquinho sobre a ideia da regra de 3 simples. Legal? Bom, primeiro detalhe importante. Por que uma regra de 3? Ela é promovida e qualificada a uma regra de 3 simples. Vamos entender? Olha, uma regra de 3 ela é dita simples basicamente porque nós estamos trabalhando e olhando para uma situação que envolve duas grandezas, perfeito? Então, quando nós estivermos trabalhando e olhando para duas grandezas, trata-se de uma regra de 3 simples. A partir do momento que a gente tiver 3 ou mais grandezas, a regra de 3 deixa de ser simples e passa a ser uma regra de 3 composta, perfeito? Mas vamos com calma. Primeiro a regra de 3 simples, se necessário for para o seu concurso, aí a regra de 3 composta, ok? Bora lá então, olha só. Bom, para você conseguir trabalhar com a regra de 3 simples, é muito importante que você lembre o que são grandezas diretamente proporcionais e o que são grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? Lembre-se, grandezas diretamente proporcionais, por definição, são aquelas que quando uma delas cresce, a outra também cresce de forma proporcional à primeira. Na prática, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, por exemplo, se aumenta a remuneração. Quanto mais horas se trabalha, se espera que maior seja a quantidade de ganho. Uma variação de uma produz a mesma variação na outra, grandezas diretamente proporcionais. Legal? Muito bem. Grandezas também podem ser inversamente proporcionais. Grandezas inversamente proporcionais são aquelas grandezas que quando uma delas cresce, a outra decresce proporcionalmente à primeira. Ou seja, grandezas inversamente proporcionais são aquelas que quando você aumenta uma, naturalmente se reduz a outra. Exemplo muito simples, quanto maior é a velocidade que a gente imprime, menor deve-se ter o tempo. Concorda comigo? Se fosse possível viajar com o dobro da velocidade, você faria o mesmo percurso em metade do tempo, perfeito? Quando varia uma, outra varia também, diretamente proporcional. Quando a gente aumenta uma para se reduzir a outra, comportamento inversamente proporcional, perfeito? Legal. Acredite, essas duas ideias são os dois pilares, é a essência, são os dois pontos que formam a essência da regra de 3 simples. Veja, acredite, pode ter certeza, e eu vou te provar isso ao longo da aula. Quem conhece grandeza diretamente e inversamente proporcional, quem conhece esses conceitos, não erra a regra de 3. Agora, infelizmente, eu vejo candidatos em concurso público do Brasil inteiro que vão fazer a prova e não dominam esses conceitos, não têm clareza, não têm certeza do que está acontecendo e aí, olha, se perde, se atrapalha e se acerta é na sorte, mas aquela segurança mesmo ele não tem, ok? Por isso, vamos olhar com calma e entender. Preste muita atenção no que eu vou falar agora.
Um problema de regra de 3, você passa a maior parte do tempo, você passa mais analisando do que calculando. Veja, é menos conta e mais análise. Guarda isso. É menos conta, mais análise. Vamos lá? Direto ao fato, vamos aprender a fazer regra de 3 resolvendo regras de 3, ok? Primeiro problema, o mais simples que eu consegui pensar é o seguinte. Olha só. Leio 10 páginas em 20 dias, ok? Leio 10 páginas em 20 dias. Quantas páginas eu vou ler em 150 dias? Legal? Eu sei que você consegue resolver essa questão em 10 segundos, eu sei de tudo isso. Mas eu quero mostrar um padrão, eu quero mostrar um jeito que você vai resolver qualquer regra de 3, desde o mais ridículo dos problemas até o mais sofisticado deles, ok? Não se contenha aquela euforia de sair fazendo conta. Pense comigo o seguinte, olha só, antes de mais nada, quais são as grandezas que tem nesse problema? Do que esse problema está falando? Ah, fácil. Ele está falando de uma determinada quantidade de páginas e está falando de uma determinada quantidade de dias. Legal? Muito bem. Depois que você pergunta quais são as grandezas que o problema está falando, faça a segunda pergunta. A segunda pergunta nos diz o seguinte, olha só. Essas grandezas, elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais? E aí você pergunta, tá, Brian, mas como que eu vou pensar se elas são diretas ou inversas? Fácil. Pense o seguinte, olha, quanto mais páginas você precisa ler, é natural que você precise de mais dias ou menos dias. De novo, quanto mais páginas você precisa ler, é natural que você precise de mais dias ou menos dias. Fácil, né? Quanto mais páginas, de mais dias eu vou precisar. Então você decidiu que as grandezas são diretamente proporcionais. Quando a variação de uma delas exige a mesma variação da outra, trata-se aí, se traçou um problema de grandezas diretamente proporcionais. Mais de uma, mais da outra. Legal? Maravilha. Por que é importante isso? Eu sei que você já deve estar nervoso vendo a resposta. É porque se você sabe que as grandezas são diretamente proporcionais, e isso não tem absolutamente nada a ver com os números denunciados. Nada a ver. As grandezas são ou não são diretamente proporcionais, independente do número que está no enunciado. Agora, você vai para a segunda parte. Vamos aos números denunciados. Eu faço 10 páginas em 20 dias, em 150 dias, X páginas. Então, deixa eu te contar. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, elas formam nesta ordem uma proporção. Lembra da aula de divisão proporcional? Duas grandezas são as grandezas diretamente proporcionais, mantêm a divisão constante. Ou seja, a divisão de 10 por x é a mesma de 20 por 50. Diretamente proporcional, divisão constante. Repare, assim, alguns por sorte, outros com plena certeza, acertam a questão, porque para se resolver uma proporção, basta aplicar aquela propriedade que fala que 20x igual a 1.500 e o x igual a 75. Perfeito? Está resolvido aí o nosso primeiro exemplo. Agora, claro, esse é o mais ridículo que eu consegui pensar. Vamos em frente com mais um exercício. Olha só, próximo. Chego em 10 minutos a 146 km por hora. Legal? Pergunta, quanto tempo demora-se se for a 80 km por hora? Perfeito? A 146 por hora, 10 minutos. A 80 por hora, quantos minutos? Legal? Veja, não vamos sair igual um desesperado fazendo conta, vamos tentar ser mais metódicos. Primeiro, do que nós estamos falando? Quais são as grandezas envolvidas no problema? Uma delas é o tempo, medido em minutos, e outra é uma velocidade em quilômetro por hora. Legal? Te pergunto, essas duas grandezas, tempo e velocidade,
elas são diretamente proporcionais ou elas são inversamente proporcionais? Qual é o comportamento natural delas? Você para, pensa e fala, não sei, Brian. Então vamos lá. É natural que quanto maior é a velocidade, quanto maior seja a velocidade, se espera fazer o trajeto em mais tempo ou em menos tempo? Perfeito. Quanto maior é a velocidade, menos tempo se espera na execução. Comportamento esse que é inversamente proporcional. Entenda, velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais e não faz a menor diferença quais são os números do enunciado. Em qualquer enunciado que tenha velocidade e tempo, o comportamento é inverso. Sabendo a natureza, a essência das grandezas, volta para a conta. 10 minutos, 146 por hora, 80 por hora, x minutos. É exatamente aqui que muitos candidatos perdem a questão. Porque ele fala assim, é regra de 3, nem vou assistir a aula, é só multiplicar cruzado. Cara, não é. Porque grandezas inversamente proporcionais são aquelas que a multiplicação é constante. A multiplicação é constante, não a divisão constante. Se o comportamento é inversamente proporcional, a multiplicação é que não muda. Ou seja, 80 vezes o x, a multiplicação de 80 por x é igual à multiplicação de 10 vezes o 146. Olha a diferença de conceito, olha como é importante saber dividir de forma proporcional. Inverso, divisão constante. Desculpa, diretamente proporcional, divisão constante. Inversamente proporcional, multiplicação constante. E aí, para não confundir mais ainda, galera, você faz um truque matemático que é o seguinte, olha. Essa é a regra que aparece com muita frequência aí. É a seguinte, olha. Quando você constatou que as grandezas são inversamente proporcionais, você inverte uma das razões. Assim, ó. Você até pode manter o 10 para x, mas uma das grandezas você inverte. E aí surge a regra, no inversamente proporcional, se inverte uma das grandezas. Ao invés de colocarmos 146 para 80, coloca 80 para 146. Porque esse ajuste, essa inversão, a justificativa, ó, essa inversão equivale a aplicar a regra. Olha lá, ó, 80x igual a 1460, e aí o x 18,25. Perfeito? Grandezas inversamente proporcionais, por definição, tem multiplicação constante. Perfeito? Agora vamos parar a nossa aula aqui e eu convido você para fazer uma análise junto comigo. Se você está elaborando a prova de um concurso público, se você vai ser responsável por classificar e eliminar a galera, você colocaria questões que são de grandezas diretas ou inversas? E aí? Claro! As grandezas inversamente proporcionais ocupam praticamente todo o espaço quando o assunto é regra de 3 simples. Muitos candidatos sequer sabem da diferença das duas, multiplicam cruzado sempre e vai dar errado. Cara, vai dar errado. Então, vamos tentar definitivamente seguir os passos do qual a gente está falando aqui. Pode ser? Bora lá então, ó. Agora vem aquela parte. Tenta resolver. Tem uma série de exercícios. Tente resolver cada um deles tenta resolver, vê se você entende a sacada, se você consegue aplicar e depois vai para o próximo, beleza? Bora então. Primeiro, ó, um carregamento de areia foi totalmente embalado em 240 sacos, com 40 quilogramas em cada saco. Se fossem colocados apenas 30 quilogramas em cada saco, o número de sacos necessários para embalar todo o carregamento seria igual a quanto? Lembre-se, com tranquilidade e calma, primeiro pergunte quais são as grandezas, do que o problema está falando. Este problema está falando de uma quantidade de sacos, perfeito? E de um determinado peso, de uma determinada quantidade em quilogramas, perfeito? Em cada saco. Maravilha? Perfeito.
Depois que você descobriu do que se trata os números, quais são as grandezas, aí eu te pergunto, olha só, quanto menor é o peso de cada saco? Pense comigo, ó. Quanto menor é o peso de cada saco? É natural que eu precise de mais sacos ou de menos sacos para fazer o carregamento? Claro. Quanto mais sacos eu coloco, quanto mais sacos eu tenho que fazer, é porque menor é o peso de cada um deles. Eu aumento a quantidade para reduzir o peso. Comportamento inversamente proporcional. Sabendo que ele é inversamente proporcional, você vai aplicar a regra certa, a regra que sugere que a multiplicação seja constante. Vamos lá? 240 sacos se o peso for 40. Se o peso for 30, quantos sacos serão necessários? Dois jeitos de resolver. Jeito número 1, você fala, puxa, a grandeza é inversamente proporcional. A definição de grandezas inversamente proporcionais, como operação matemática, é a multiplicação constante. Portanto, a multiplicação de 30 vezes x é igual à multiplicação de 40 vezes 240. 30 vezes o x igual 40 vezes o 240 são 9.600. 30 vezes a quantidade de sacos dá 9.600, portanto a quantidade de sacos é 9.600 dividido por 30. 9.600 dividido por 30 são 320 sacos, valor que aparece aqui na letra E. Legal? Mas essa foi uma resolução usando o conceito matemático preciso. Dá para usar o truque. Qual é o truque? Vamos ao truque. O truque é o seguinte, olha. Quando você descobre que as grandezas são inversamente proporcionais, você até pode manter o 240 está para x. Mas como o nome sugere, grandezas inversamente proporcionais exigem a inversão. Então você não vai colocar 40 que está para 30, e sim 30 que está para 40. Legal? Ao inverter uma das razões, isso habilita você multiplicar cruzado. Vai dar a mesma coisa. Olha lá, 30x igual a 240 vezes 40. Pronto, o resultado daí vai ser o mesmo. Legal? Perceba, as grandezas inversamente proporcionais possivelmente vão ocupar a maior parte das questões, porque é onde a galera mais erra. Vamos tentar fazer mais uma? Bora lá então, ó. Para o vídeo, tenta resolver essa agora, ó. Um tecelão levou 12 horas para produzir um tapete, tecendo 6 metros por hora. Se ele trabalhasse tecendo 9 metros por hora, quanto tempo ele teria levado para tecer o mesmo tapete? Pense comigo, ó. Antes de mais nada, os números que estão representam o quê? Qual grandeza? Bom, uma delas é o número de horas e a outra é o número de metros por hora. Perfeito? Agora eu te pergunto, olha só, é natural, pense, é natural que quanto maior seja a velocidade de trabalho, ou seja, quanto mais metros ele faz a cada hora, quanto mais rápido o tecelão trabalha. Naturalmente, não pense no número, pense na natureza das coisas. Quanto maior é a velocidade do seu trabalho, se espera que ele demore mais horas ou menos horas para fazer o serviço? Perfeito. Quanto mais metros ele faz por hora, de menos horas vai ser necessário para se fazer o trabalho. Concorda? Legal. Mais uma vez, grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá? 12 horas a 6 metros por hora. Se ele fizesse 9 metros por hora, x. Legal? Pense assim. Grandezas inversamente proporcionais, concluiu isso, você até pode falar 12 está para x, mas não é o 6 que está para 9, e sim o 9 que está para 6. Grandezas inversamente proporcionais exigem que uma das razões sejam invertidas, legal? Vamos lá, 9 vezes o x igual a 12 vezes o 6, perfeito?
Maravilha? 9 vezes o x igual a 12 vezes o 6, 9x igual. Quando você faz 12 vezes o 6, deixa resultado 72. Portanto, o valor de x é 72 dividido em 9. Quando você faz 72 dividido em 9, são 8 horas. Esse é o tempo que ele demora. Perfeito? Legal? Então, isso é equivalente a aplicar a definição precisa em matemática, que é assim, ó, multiplicação constante. 9x igual a 12 vezes 6. Perfeito? Maravilha. Mais uma. Olha só. Agora, eu separei duas questões que são consideradas o clássico da regra de 3 simples, que nenhum candidato a concurso público ousaria não saber resolver. É uma das mais cobradas, por isso, muita atenção agora. Olha só. Existem 2 torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas a primeira torneira for aberta ao máximo, ela enche o tanque em 24 horas. Se apenas a segunda for aberta também ao máximo, ela enche o tanque em 48 horas. E se elas forem abertas ao mesmo tempo e também ao máximo, quanto tempo vai demorar para encher o tanque? Esse é o clássico do concurso público. Quanto tempo demora para encher o tanque se tiver várias torneiras abertas? Vamos lá? Com tranquilidade e calma, vamos avaliar o problema. Olha só. Se apenas uma torneira estiver aberta, nós enchemos o tanque em 24 horas. Se tivermos mais uma torneira, que é uma outra torneira, claro, a outra torneira demora 48 horas para encher o tanque. E se as duas estiverem abertas juntas? Bom, independente, agora vem a regra, agora vem a dica para você. Olha o seguinte. Não interessa quantas torneiras estão enchendo e nem quantas torneiras estão esvaziando o teu tanque, ok? Sempre pense, sempre mentalize o que acontece em 1 hora, perfeito? Não interessa quantas estão enchendo e nem quantas estão esvaziando. Sempre pense o que acontece em 1 hora. Então, vamos lá. Em 1 hora, a primeira torneira só encheu uma das 24 partes do tanque, porque ela consegue fazer um pedacinho a cada hora. Já a segunda torneira, ela encheu uma fração de 1/48 do tanque. Você percebe qual é o raciocínio? Ó, a primeira torneira, ela encheu uma fração de 1/24 do tanque. Legal? Já a segunda torneira, ela encheu uma fração que é de 1/48 do tanque. Estou trocando a cor aqui para tentar deixar mais clara a explicação. Ó. Perfeito? E claro que juntas, vamos lá, juntas, elas encheram 1 de 24 mais 1 de 48. Insisto com você na ideia que não é possível somar frações que têm denominadores diferentes. Por isso, a fração que tem denominador 24, eu vou dobrar o tamanho dela aqui, ó, e aí vai ficar 2 em 48. Ou seja, uma torneira encheu 2 de 48 partes do tanque e a outra encheu 1 de 48 partes do tanque. Na prática, juntas, elas encheram 3 de 48 partes do tanque. Legal? Agora vem a regra de 3 simples. Vamos lá. Em 1 hora, tempo em horas aqui, ó, em 1 hora, a torneira encheu do tanque 3 partes. Perfeito? Quantas horas para encher o tanque inteiro? As 48 partes. Note que essa é uma regra de 3 simples, de grandezas diretamente proporcionais, porque afinal de contas, quanto mais tempo se passa, mais parte do tanque vai ser cheia. Legal? 1 está para x, assim como 3 está para 48. 3x é igual a 48 e o valor de x é 48 dividido em 3. Quando você faz 48 dividido em 3, são 16 horas, valor que aparece aqui na letra E.
Perfeito? Esse problema é um clássico do concurso público e eu não ouso dar uma aula de regra de 3 simples sem resolver essa questão. Vamos fazer mais uma? Bora lá então, ó. Para o vídeo, cara, vai brilhar a tua estrela. Você já viu um resolvido. Agora, para o vídeo, vamos potencializar isso, eu tenho certeza que você consegue. Vamos lá. Em um tanque, há 3 torneiras, perfeito? A primeira enche o tanque em 5 horas. A segunda em 8 horas. E a terceira esvazia o tanque em 4 horas. Então tem 2 torneiras enchendo o tanque e, para o seu desespero, tem uma torneira esvaziando o tanque. Então são 3 torneiras. Aqui está o desenho das 3. Uma enche o tanque em 5 horas. A outra enche o tanque em 8 horas. E a terceira esvazia o tanque em 4 horas. Legal? Abrindo-se as torneiras ao mesmo tempo e estando o tanque vazio, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Legal? Muito bem. Não interessa, insisto com você nesse raciocínio, não interessa quantas torneiras estão enchendo e nem quantas torneiras estão esvaziando. Sempre pense em 1 hora, se for em minuto, pense em 1 minuto, legal? Vamos lá. Em 1 hora. Em 1 hora, a primeira torneira, vai conseguir encher 1/5 do tanque, perfeito? A segunda torneira, ela vai conseguir encher 1/8 do tanque. Então, vai encher 1/5 mais 1/8. Só que essa também está ligada e por esse ralo vai sair 1/4. Então, vai sair 1/4. Perfeito? Entra 1/5, entra 1/8 e sai 1/4. Mais uma vez, não conseguimos operar frações que tenham denominadores diferentes. Eu preciso de um número que possa ser dividido por 5, por 8 e por 4 ao mesmo tempo. Qual é o menor número que está na tabela do 5, do 8 e do 4 ao mesmo tempo? Boa! O mínimo múltiplo comum, 40. Novos denominadores exigem novos numeradores. Vamos lá? Deixando 8 vezes maior a primeira fração, temos 8 em 40. Deixando 5 vezes maior a segunda fração, nós vamos ter 5 em 40. E deixando 10 vezes maior a terceira, nós temos 10 em 40. O tanque foi repartido em 40 pedaços. 8 mais 5, 13, menos 10, 3. Então, entre o que entra e o que sai, ao final de 1 hora, ficaram 3 das 40 partes do tanque. Vamos lá? Hora, tanque. Em 1 hora, 3 partes do tanque. Para fazer as 40 partes do tanque, vou precisar de X horas. Lembre-se, aqui, problema de torneira é diretamente proporcional. Olha lá, quanto mais horas se passam, mais tanque é enchido. 1 está para X, assim como 3 está para 40. Legal? Vamos lá. 3x igual a 40 e o x é 40 dividido por 3. Perfeito? Lembrando que essa unidade vai ser uma unidade em hora. Perfeito? Mas 40 não dá divisão por 3. É verdade, Brian. 40 não dá divisão por 3. Então vamos fazer assim, ó. 40 por 3 não é 39 por 3 mais 1 sobre 3? 39 dividido por 3 são 13. 13 horas. Legal? Esse 1/3 que você vê aqui, ó, é 1/3 de hora. Só que é menos de 1 hora. E como que eu faço para trabalhar com a unidade inferior à hora? Não é minuto? Então, 1/3 de horas são 60 minutos dividido em 3, que dá 20. 20 minutos. Para o tanque ficar cheio, então, precisamos de 13 horas, 20 minutos, valor que aparece e está assinalado aqui na letra B. Perfeito? Essa é a conhecida e simpática regra de 3 simples, legal? Se for para resumir em poucas palavras, nós temos características bem marcantes e específicas aí.
Primeira característica marcante, entender a natureza das grandezas, perfeito? Direto ou inversamente proporcional. E lembrar que se é direto, você faz a proporção. Se é inverso, tem que inverter ou aplicar que a multiplicação é constante. Legal? Se for necessário, tem concurso que cobra só a regra de 3 simples. Tem concurso que cobram regra de 3 simples e regra de 3 composta. A essência da regra de 3 simples usa também na regra de 3 composta. Se for necessário, nos vemos lá na aula de regra de 3 composta. Pode ser? Fica comigo, já volto, tá? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.